Olá, meus queridos alunos, como vocês estão nessa quarentena? Todo mundo tá quarentenando? Meus amores, muita saudade de vocês, viu? Nada substitui o nosso contato em sala de aula, não tá sendo fácil, nem para vocês e nem para nós, professores, mas nós estamos, na medida do possível, dentro das nossas capacidades humanas, fazendo tudo o que a gente pode para estar um pouco mais perto de vocês, um pouco menos longe de vocês. E por conta disso disponibilizo aí para vocês não só o que a faculdade já disponibiliza, que é o fórum online, tá bom, gente? As aulas aqui nos canais de YouTube, no Instagram, mas também o WhatsApp da professora, tá bom? Para que, havendo dúvidas, gente, entre em contato com a professora, tá? A professora tá à disposição de vocês. Nesse momento a gente tem que unir forças porque a gente é mais forte quando a gente tá junto. Se não dá para estar junto dando um abraço, a gente vai fazer de outras formas, como é o caso aqui dessa videoaula, tá bom? Bem, hoje nós vamos trabalhar, meus amores, o imposto estadual IPVA. Nós trabalhamos já alguns tributos, algumas espécies de impostos. Vocês lembram algumas delas? Nós falamos, por exemplo, sobre o ICMS. Nós falamos também sobre o ITCMD e na aula de ITCMD participou a querida defensora pública aposentada, a doutora Nádia. Nós trouxemos questões técnicas, teóricas, mas também questões práticas do ITCMD e que trouxe aí uma repercussão muito bacana com vocês. Muitos alunos trouxeram questionamentos muito pertinentes para a professora. Depois fiquei muito feliz com a participação de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um imposto que é conhecido, se não de todos, da maioria de nós, o IPVA. É um imposto muito palpável, né? Porque o fato gerador do IPVA está relacionado ao veículo automotor, aos carros, geralmente aí, não é, meu querido aluno? E se você não possui um carro, você conhece alguém que tenha, você já ouviu esse tributo IPVA, diferente, por exemplo, do ITR, é um tributo que geralmente em sala de aula os alunos falam, conheço sim, professor, e a gente vai falar sobre ele hoje, tá bom? Com isso, nós vamos fechar as três espécies de impostos estaduais. Nós já sabemos, nós falamos em aulas anteriores, que quais são as espécies de impostos estaduais, e a professora está trazendo isso sempre para todos os slides de impostos em espécies para vocês, tá? Os impostos estaduais são o ICMS, que nós já trabalhamos, são o ITCMD, que também trabalhamos, e hoje o IPVA, e com isso a gente fecha. Professora, quais são os impostos que são de competência não estadual, mas do município? Vocês já ouviram falar em ICMS? Vocês já ouviram falar em ISS, em ITBI? Professora, me dá exemplo de impostos que são de competência, então, da União. Já ouviu falar em IPI, imposto de importação, que é o I, imposto de exportação, que é o IE? Já ouviram falar em IOF, que é aquele imposto sobre operações financeiras? Dá uma olhada lá no seu extrato. Já ouviu falar em ITR? Olha que interessante. O IPTU, ele é de competência do município. Quando você possui um imóvel situado em área considerada área urbana. Mas se você possui um imóvel situado em área considerada rural, você paga ITR, e a competência nesse caso não é do município, como ocorre no IPTU, a competência é da União. Interessante, né? Nós falamos reiteradas vezes que existem 5 espécies de tributos, meus queridos alunos, de acordo com a teoria aceita pela doutrina uníssona e pelo STF. São 5 as modalidades de tributos. Quais são esses tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou apenas contribuições. Professora, como é que eu sei que essas espécies tributárias elas são de fato espécies? Como é que eu sei que elas têm autonomia? Por exemplo, por que a contribuição de melhoria não está dentro da taxa? Por que a taxa não está dentro dos impostos, por exemplo? Porque eles têm características tão deles, vamos dizer assim, tão sui generis, cada um desses grupos de espécies tributárias, que é por isso que nós dizemos, nossa, a mão vai lá na frente, é estranho, né? Parece que eu vou dar um tapa em você. Que é por isso, meu querido aluno,
que esses impostos, esses tributos, eles são considerados autônomos. Professor, é por isso então que já existe uma teoria, que é a teoria ex-partida, que acredita, que tem doutrinador que defende essa teoria, defendendo que a COSIP é uma espécie tributária autônoma, exatamente porque detém características que são tão diferentes, que deixam ela com uma cara de autonomia, professora. O doutrinador, ele acredita que aquela contribuição pela iluminação pública não está lá dentro de contribuição especial, porque ela tem características hora de contribuição, ela tem características hora de taxa, então ela é autônoma, e é por isso que já existe a teoria ex-partida. A gente já falou que hoje o que se aceita no STF pela doutrina uníssona é a teoria pentapartida, que diz que são 5 as espécies tributárias. Bem, estamos falando nesse período com vocês sobre uma espécie tributária especificamente, que são os impostos. Tratamos vários impostos e hoje nós vamos falar do imposto IPVA. Nós poderíamos falar aqui de características, como por exemplo, a não vinculatividade dos impostos. Então, perceba, meu querido aluno, enquanto eu estiver falando aqui com vocês do IPVA, pense que aquelas características gerais dos impostos se aplicam ao IPVA. Então, quando eu digo, por exemplo, que todo imposto ele possui a característica da não vinculatividade, ou seja, eu pago o imposto independente de uma contraprestação estatal específica. O pagamento do imposto não exige uma contraprestação estatal específica. Professor, é por isso, então, que eu não posso, não é possível juridicamente falando eu deixar de pagar o IPVA em função de vários buracos na rua. É exatamente por isso, porque a gente fala, meus amores, que o imposto, ele vem, o produto da arrecadação dele vem para pagamento, para manutenção da máquina pública, o pagamento de gastos que são universais, educação, saúde, segurança, moradia, lazer, são garantias constitucionais do contribuinte, do cidadão. Então não dá pra gente fazer essa vinculação por uma vontade do legislador. Ele disse, olha, o imposto ele é não vinculado, a gente não vai vincular aqui que o Estado precisa especificamente prestar algum serviço ao contribuinte, é por isso que o contribuinte paga o imposto. Não dá pra gente dizer, por exemplo, meus amores, qual parte do produto da arrecadação do IPVA vai para combate à corrupção, qual parte do produto da arrecadação do IPVA vai para moradia, qual parte do produto da arrecadação do IPVA vai para segurança pública, entende, meus amores? E o legislador ele foi muito inteligente quando fez isso, a vontade da lei foi muito bacana em relação a isso, porque a gente pensa aqui numa manutenção de máquina pública. Se a gente for entrar em questões aqui políticas, né, de desvio, não, vai ser uma outra discussão, mas a vontade da lei foi muito inteligente nesse sentido de colocar o imposto como não vinculado e também não afeto. Não dá pra gente dizer, a não afetação diz respeito a gente não conseguir dizer quantos por cento vai para determinada área e quantos por cento vai para uma outra determinada área, via de regra, tá bom, meu querido aluno? Professora, então essas características gerais de uti universe, de não vinculatividade, não afetação, se aplicam ao IPVA. Pois bem, meu querido aluno, porque o IPVA é um imposto e essas características se aplicam a todo e qualquer tipo de imposto, inclusive ao IPVA. Vamos hoje adentrar nas características do IPVA em espécie. Olha, o IPVA, meu querido aluno, ele significa Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Quando você falar IPVA, significa isso. A professora preparou um material de slide de apoio que está aqui comigo também, postado aí para você no portal, e um material de leitura também do Eduardo Sabag, que eu gosto muito da doutrina dele, da didática dele, postado aí só sobre IPVA para vocês, tudo bom? Então leiam esse conteúdo, a aula aqui é só para dar um norte para vocês, assim como é em sala de aula, tá? Vocês precisam ler conteúdo, aluno de direito tem que ler. Professor, onde é que eu encontro, em qual dispositivo legal eu encontro acerca do IPVA? Lá na sua Constituição Federal. Você vai abrir aí, dá pausa no vídeo e abre no artigo 155 da sua Constituição Federal. Eu também vou abrir aqui. Cadê minha Constituição Federal? Artigo 155. Vamos lá.
agora foi. Artigo 155, meus amores, inciso 3. Cadê? Olha o que ele diz aqui, ó. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores. Aqui no artigo 155, meus amores, ele vai trazer pra gente quais são os impostos que são de competência dos estados do Distrito Federal. Professora, quando você fala competência, você está se referindo ao poder para instituir um tributo. E nós falamos sobre as características da competência, por exemplo, a facultatividade. Lembra, meus queridos alunos? Professora, em tese, seria possível que algum estado da federação não tivesse a cobrança do IPVA? Sim, porque a competência tributária ativa, ela é ativa, claro, se é competência, né? Ou seja, o poder do ente público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, para instituir um tributo, uma das características dela é a facultatividade, ok, meus amores? Apesar de que ela não pode delegar, indelegabilidade, lembra? Diferente do poder para cobrar o tributo, que é a capacidade tributária ativa, para cobrar, fiscalizar um tributo, tudo bem, gente? Professor, então a competência é do Estado. E eu encontro isso, essa previsão, na Constituição Federal. Mas a gente também sabe, professora, que os outros tributos, além da Constituição Federal falar sobre eles, a gente também encontra no CTN. Por que eu encontro no CTN? Porque a própria Constituição Federal fala, meus amores, que regra matriz de incidência tributária, ou seja, regulamentação geral de um determinado tributo, quem é o fato gerador, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quais são as alíquotas, a base de cálculo de um tributo, ela tem que ser instituída por meio de lei complementar. Então, quando eu falo para você, por exemplo, sobre o ICMS, se ele não está previsto, como é o caso do ICMS, na aula passada a gente falou, ele não tem previsão no CTN, a regulamentação dele, que é uma lei complementar. O CTN é uma lei ordinária que foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Ok, professora, eu não tenho regulamentação no CTN sobre o ICMS, não tem problema, o legislador veio e regulamentou através da Lei Complementar 87 de 96. Vejam, por exemplo, o exemplo do ITCMD. O ITCMD, ele está previsto, a competência para a instituição está prevista na Constituição Federal e a regra matriz de incidência tributária está lá no artigo 35 do CTN, ok? Ou seja, uma lei complementar versando sobre o ITCMD. O ITR também a gente encontra lá no CTN, artigo 29 e seguintes. O IPTU também no artigo 32 seguintes do CTN. Isso não acontece com o IPVA. Professora, por que isso não acontece com o IPVA? Por que não há uma lei complementar regulando o IPVA, a regra matriz de incidência tributária? Por que não existe uma lei complementar? Nem o CTN, que é a lei complementar, recepcionado como, e nem outra lei complementar, porque o ICMS tem uma lei complementar própria regulando a regra matriz de incidência tributária, dizendo, gente, o que é regra matriz de incidência tributária? Os elementos básicos daquele determinado imposto, tá? Então, isso não acontece com o IPVA. A gente não tem uma lei complementar falando assim, qual é a base de cálculo do IPVA, como é que se calcula a alíquota, qual é a alíquota, a porcentagem, quem é o contribuinte, o sujeito passivo e o sujeito ativo de uma relação jurídico-tributária que envolva IPVA. A gente não tem uma lei complementar falando sobre isso. Professora, e como é que eu sei que é por meio de lei complementar que a gente tem uma regulamentação geral daquele determinado tributo? Porque a própria CF diz assim, abre lá a sua CF no artigo 145, 3, por gentileza. Artigo 145 da CF, 3. Olha lá. Ó, vamos por partes aqui. O 145 diz, União, Estado, Distrito Federal, municípios poderão instituir impostos sobre 145, 3A, tá, gente? 145, 3. Cadê o A? É o 145 da CF? Acho que eu marquei errado aqui para vocês. Ah, é o 146, tá, gente?
Desculpa, 146, acertem aí no slide de vocês, tá? É o 146, 3A, que fala assim, ó. Cabe à lei complementar 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e suas espécies, bem como em relação a impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição. Então vejam, é lei complementar quem vai dispor as regras gerais. Desculpa, meus alunos, a professora está ficando gripada. É lei complementar que vai dispor normas gerais de um determinado tributo. Essas normas gerais são quem é o fato gerador, quem é o sujeito ativo, passivo, como eu já falei aqui. A lei complementar é quem vai fazer isso, que pode ser o CTN, que é uma lei complementar, ou uma lei complementar específica só para aquele imposto, aquele tributo, entende? Isso não aconteceu no IPVA, professora. E a gente sabe que tem que ser por meio de lei complementar, porque eu acabei de comprovar para vocês a própria Constituição Federal falando. A gente não tem uma lei complementar dispondo sobre regras gerais de IPVA, professora. E aí, como que acontece em matéria tributária em relação a isso? Se eu não tenho uma lei complementar, você poderia, conseguiria me responder nesse momento? Pensa com a professora. Não há uma lei complementar de regra matriz de incidência tributária sobre o IPVA, ou seja, a gente não tem nem no CTN, nem uma lei complementar específica falando sobre regra matriz de incidência tributária para o IPVA. Como é que funciona, professora? Vamos pensar aqui em competência tributária. De quem é a competência, geralmente, para dispor sobre o direito tributário? Como é que funciona a competência? Então, abre lá no artigo 24 da nossa Constituição Federal, 24, parágrafo 3º da nossa CF. Olha lá, 24, parágrafo 3º. Ele fala assim: compete à União, Estado, Distrito Federal legislar concorrentemente. A competência é concorrente. Perceba, meus queridos alunos, que em matéria tributária nós temos uma competência concorrente, ou seja, tanto dos estados quanto da União quanto do Distrito Federal compete legislar sobre direito tributário no inciso 1. Vamos lá para o parágrafo 3º, o que ele diz pra gente. Olha só que interessante. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Nossa, professora, deveria existir uma lei federal complementar falando sobre regras gerais de incidência tributária do IPVA. Essas regras gerais deveriam existir. E aí cada estado teria sua lei para questões específicas. Mas a gente não tem uma lei complementar federal que fale sobre o IPVA, professora. Então, nesse caso, como diz o parágrafo 3º, os estados é quem vão exercer essa competência legislativa plena. Por uma omissão, vamos dizer assim, da União na lei complementar, vão ser os estados quem vão exercer essa competência legislativa plena, tudo bem? Então não há problema nenhum, meus amores, cada estado da federação ter uma lei falando sobre o IPVA, tudo bem? Nas regras matriz de incidência tributária. Então, por exemplo, São Paulo vai ter uma lei falando quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo, o fato gerador, a alíquota, a base de cálculo do IPVA. Da mesma forma que o Espírito Santo vai ter uma lei estadual falando sobre regra matriz de incidência tributária, entende? O Rio de Janeiro também vai ter, São Paulo vai ter. Então, cada estado vai ter a sua lei falando sobre sua regra matriz de incidência tributária. Isso não é problema nenhum, porque a própria Constituição dá essa autorização aos entes da federação. Quando a União tem aquela competência e não exerce aquela competência, os estados podem fazê-lo, nesse caso, por uma autorização da própria Carta Magna. Tudo bem, meus amores? E aí, é por isso que a gente não vai encontrar no CTN, a regra matriz de incidência tributária, a previsão do IPVA como lei complementar e nem outra lei complementar específica. Ah, professora, então onde é que eu encontro, por exemplo, no estado do Espírito Santo, qual é a lei que vai falar sobre o IPVA? No Espírito Santo vai ser a lei 6999 de 2002. Em 2002 é que nós tivemos uma lei aqui no estado do Espírito Santo para falar sobre
o IPVA, tudo bem, meus amores? Aí lá a gente vai ter todas as regras matrizes de incidência tributária, tá bom? A gente já falou que é a competência dos estados. E o IPVA, professora, quando que ele pode ser exigido? Ele é exigido por uma ficção que o legislador criou, né? Do dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro, ou seja, de cada ano, tudo bem? Professora, como é que eu sei qual é o local devido para a exigência do pagamento? Será que eu olho, por exemplo, o domicílio do proprietário do veículo? Não interessa onde é que está o proprietário do veículo, se tem alguém possuindo como possuidor o veículo. O que nós vamos olhar é onde esse veículo foi registrado em relação àquele órgão, aquela autoridade de trânsito, tá? Onde que ele foi registrado, licenciado. Então, por exemplo, o veículo foi registrado, licenciado no estado do Espírito Santo. A gente vai pensar no IPVA pago para o estado do Espírito Santo. Professora, e aquela arrecadação, o produto da arrecadação vai toda para o estado do Espírito Santo? Nós vamos ver que não, há uma repartição do produto da receita da arrecadação do IPVA. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Quem é o sujeito passivo, professora, de uma relação jurídico-tributária que envolva IPVA? O sujeito passivo vai ser o proprietário do veículo automotor. Olha que interessante. A gente tem que pensar aqui em quem é essa figura do proprietário e o que é um veículo automotor. Perceba, meus amores, que proprietário não é aquele que tem o domínio útil, que tem a posse, que é o detentor, que tem o uso, entende? Se você, por exemplo, empresta um carro para alguém, essa pessoa tá lá com seu carro por um ano, se você aluga seu carro para alguém, se você o carro tá no seu nome, mas você deixou, por exemplo, para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho utilizar e seu filho utiliza, o fisco, em caso de cobrança do IPVA, ele vai no nome de quem tá aquele veículo, tudo bem, meus amores? E não quem tá usando. Professora, como é que eu vejo o nome de quem tá o veículo? Aquele CRV, que eles chamam, que é o certificado de registro do veículo. Se o certificado de registro do veículo está no seu nome, é você quem vai sofrer uma eventual execução, uma cobrança pelo pagamento do IPVA. Não interessa quem está usando, quem está de posse daquele veículo, tá? Se você vai pagar e vai entrar com uma ação regressiva depois, lá em direito civil, é outra história. Aqui para direito tributário, lembra, o fisco vai em quem tá mais fácil para ele. A ideia é essa, né? Quem é mais fácil executar uma dívida fiscal, né? Em quem tá só de posse do veículo ou quem é o proprietário? O proprietário, porque o proprietário eu encontro por meio de documento, pelo CRV, que facilmente, junto ao Detran, a gente sabe quem é o proprietário, tudo bem? Professor, e o que seria veículo automotor? Parece uma pergunta muito óbvia, mas você poderia se perguntar por que quem tem uma bicicleta, o proprietário de uma bicicleta não paga IPVA? Porque você precisa entender que bicicleta não é veículo automotor. Mas tá, professora, a gente sabe intuitivamente isso, mas então me dê uma definição do que é um veículo automotor. Você poderia me responder? O que é um veículo automotor? Intuitivamente a gente pensa assim, professora, eu acho que veículo automotor é aquele que tem um motor, é aquele que se move sozinho, aquele que se move por propulsão, a gente chama, né? Vamos pensar aqui na definição de um veículo automotor. Olha lá o que eu trouxe para vocês. Qualquer veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio dotado de força motriz própria. Olha que interessante. Ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. Não tem problema ter algum outro tipo de força que complemente, mas se ele tem força motriz própria, ele é considerado um veículo automotor. Professor, e não é só aquele que anda em via terrestre, não, professor. Então, uma aeronave também é considerado veículo automotor? Em tese, sim, porque tem força motriz própria. Tudo bem, meus amores? Nossa, professor, então uma embarcação, um navio, em tese, é um veículo automotor? Porque dessa definição tem força motriz própria, em tese, sim. Vamos pensar no Código de Trânsito Brasileiro, que ele traz pra gente no anexo 1. Olha o que ele fala. Veículo a motor de propulsão que circula por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas. Muito bacana. Dessa definição a gente traz questão que já foi polêmica e que foi até pro STF. Professora, a aeronave paga IPVA? Porque se eu for lá na definição do que é um veículo automotor, a aeronave é um veículo automotor, correto? Tem força motriz própria.
Mas se move por propulsão, força motriz própria, ok. Mas, gente, faria sentido a gente pensar que o Estado do Espírito Santo estivesse cobrando IPVA de uma aeronave que utilizou o aeroporto aqui de Vitória? Porque olha só, gente, onde que a aeronave faz manobra? Onde que a aeronave faz o seu percurso? No espaço aéreo. O espaço aéreo é da União, é o que diz a Constituição Federal. Então, não faz sentido. Qual é o gasto, se a gente pensar até em questões práticas, qual é o gasto que o Estado do Espírito Santo tem? Sabe? Tudo bem que a gente pensa aí na não vinculatividade, na não afetação, não dá pra gente pensar assim, mas não faria sentido, vocês concordam com a professora? Que o Estado do Espírito Santo pudesse cobrar IPVA? Professora, por que você está me dizendo isso? Porque São Paulo tentou cobrar, gente, IPVA de aeronave, dizendo o seguinte: bem, a aeronave é veículo automotor, então, portanto, passou aqui no meu espaço aéreo, tá utilizando aqui o meu aeroporto, tem que me pagar IPVA. E aí essa questão foi até o STF disse: não, é necessário a gente fazer uma dissociação da definição de veículo automotor para a aeronave, tá? A aeronave, ela não tá sujeita a pagar IPVA, porque ela faz a sua manobra, ela faz o seu percurso no espaço aéreo que pertence à União. Então, seria uma usurpação até de competência se pagar IPVA para os estados, tudo bem? Da mesma forma, de forma análoga, a gente pensa a questão das embarcações, meus amores, utilizam a água, né, e não a terra. E aí também a gente pensa aí numa questão da União. A professora trouxe um link para vocês acessarem que fala sobre isso. Então, é recorrente em questão de prova, de concursos, de OAB, as aeronaves e as embarcações, elas não pagam IPVA, isso já foi definido pelo STF, tudo bem, gente? Professora, qual é a base de cálculo do IPVA? Com base em que valor que eu vou aplicar, que o Estado aplica uma porcentagem para cobrar do sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária que envolva IPVA, aquele valor, como é que se chega ao valor? Bem, a base de cálculo é o valor venal do seu automóvel. Vamos pensar em quem tem carro de passeio, por exemplo. O valor, a base de cálculo se calcula a porcentagem sobre o valor do seu imóvel. Professora, pode ser por tabela? Pode, aquela tabela FIP, tudo bem? Não tem problema nenhum o Estado calcular sobre a tabela FIP, que se considera valor venal do seu imóvel. O que é valor venal? A gente falou isso lá no IPTU. O valor venal a gente encontra pensando por qual valor você venderia o seu automóvel, o seu imóvel, no nosso caso aqui automóvel, porque é IPVA, né? Por qual valor você venderia em circunstâncias normais e se fosse para você vender à vista? É isso que a tabela FIP traz, gente. Se você for vender o seu carro, o seu veículo de passeio, por exemplo, em condições normais, à vista, quanto que ele vale hoje? É isso que a tabela FIP faz pra gente, tá? Você acessa aí tabela FIP, coloca os dados do seu carro, se você nunca fez isso, para você ver quanto que seu carro tá valendo, tá bom, gente? Ah, professora, mas o meu vale mais que isso. Sim, às vezes você colocou um acessório no carro, um insufilme, um som, mas a tabela FIP vai considerar a média de valor do seu carro, considerando o ano, as características básicas do seu carro, tudo bem? Do seu veículo de passeio, por exemplo. Professora, hoje eu conseguiria vender o meu carro pela tabela FIP? Provavelmente não, porque a gente não está em circunstâncias normais, a gente está no meio de uma pandemia. É por isso que o mercado imobiliário, né, os imóveis caíram bastante o preço, os automóveis caíram bastante o preço, tudo hoje, né, gente? Os investidores falam que é um momento, inclusive, para investir em bolsa de valores, né, em dividendos, é o momento, né, em ações seria o momento, né? Não tem aquela história, faz dinheiro quem tem dinheiro? Os investidores agora estão investindo porque sabem, né? Que a tendência aí caiu o preço, daqui a pouco sobe investimentos a médio e longo prazo. Mas vamos voltar aqui. Professora, qual é a alíquota? Eu já sei que a base de cálculo é o valor venal ou aquele valor que está na tabela FIP do meu automóvel. Agora, qual é a porcentagem, meus amores? Se cada estado tem a sua lei falando sobre o IPVA, é possível que a gente tenha para estados da federação, estados diferentes, alíquotas diferentes. Vocês concordam comigo? Quem vai definir em relação a regras gerais de alíquota é a própria CF no artigo 155, parágrafo 6º. Eu trago isso para vocês no slide também. Aqui no estado do Espírito Santo, meus amores, a nossa alíquota é de 2%.
Professora, exemplifica para mim. Bom, se o seu carro, na tabela FIPE, por exemplo, vale 30 mil, eu estou falando que a base de cálculo, ou seja, com base em que eu vou calcular a porcentagem? Nos 30 mil, que está previsto lá na tabela FIPE, tudo bem? E a alíquota é de 2%, ou seja, vai ser aplicado 2% sobre a sua base de cálculo, que é 30 mil reais, o valor que a tabela FIPE diz que o seu carro vale. Então, nesse caso, você pagaria um IPVA de 600 reais. Professora, você está querendo me dizer, então, que quanto maior a minha base de cálculo, maior é o IPVA que eu tenho que pagar? Sim, meus amores, a gente está pensando aqui em capacidade contributiva, em progressividade, ou seja, quem pode mais, paga o mais, quem pode o menos, paga o menos. Vocês acham justo? A gente acha justo. Isso está relacionado à capacidade contributiva, à redistribuição de renda, tá, gente? Ao princípio da isonomia, tratar os iguais de forma igual, os iguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, não é mesmo? A gente falava sobre esse princípio lá em Direito Tributário 1, que é diferente daquela igualdade formal lá da primeira dimensão, direitos humanos, não é isso, gente? Primeira dimensão ou geração, né? A gente também chama de geração, que não é tão correto, a gente prefere chamar de dimensão. Professora, pois bem, então quem tem um carro de, ao invés de 30 mil, um carro de 60 mil, ele vai pagar o dobro. Ele vai pagar mais, não é? Bem mais do que 300 reais de PVA. Porque se ele pode ter um carro mais caro, em tese, ele também pode pagar um IPVA maior. Tudo bem? Isso está relacionado à justiça social, justiça tributária. Tudo bem, gente? A gente já falou que a lei aqui no Espírito Santo é a 6999 de 2002, aí vocês acessem, tá? Vamos acessar sobre a alíquota, o artigo 155 da Constituição Federal, meus amores. No parágrafo 3º, ele fala assim, ó, 155, parágrafo 3º, inciso 6º. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores. Aí lá no parágrafo 6º, ele traz pra gente, cadê o parágrafo 6º? Ó, olha que interessante. O imposto previsto no inciso 3, que é o IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal, professora, que vai dizer quais são as alíquotas mínimas do IPVA? Sim. Professora, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização? Sim. O seu tipo de carro, qual a utilização que você dá ao seu carro. Se é carro a passeio, se não é carro a passeio. Olha que interessante. Muito interessante, né? Professora, algumas observações sobre o IPVA. Como é que funciona o lançamento? O lançamento ele é direto, de ofício. Nós já falamos sobre o lançamento tributário nesse período em Direito Tributário 2. O que é o lançamento direto ou de ofício? É aquele em que o fisco tem participação máxima ou mínima do contribuinte, meus amores? Mínima, tudo bem? Mínima. São Paulo é uma exceção, lá a gente tem um lançamento por homologação, a gente fala, tá? Mas para efeito de concurso público, a gente vai pensar no IPVA, tanto para OAB quanto para concurso público, primeiras etapas aí, de ofício. Se você tá numa etapa de prova discursiva, de prova oral, é interessante citar São Paulo, mas a regra geral é lançamento de ofício, tudo bem? Professor, e a repartição das receitas que nós falamos no começo aqui dessa aula? Como é que funciona o produto da arrecadação? O ente da federação arrecada um valor de 100% lá do pagamento do IPVA. Para quem que vai? Vai todo para o Estado? Não, meus amores, olha lá, 50% vai para o Estado. Então, aqui no nosso Estado do Espírito Santo, por exemplo, o IPVA que você paga, 50% dele vai para o Estado do Espírito Santo e 50% vai para o município em que você efetuou o licenciamento. Então, é por isso, meus amores, olha que interessante, se o carro for licenciado em Vitória, você vai pagar 50% para o Estado e 50% vai para o município de Vitória. Se você licenciou em Cariacica, 50% para o Estado do Espírito Santo, 50% para Cariacica. Licenciou em Vila Velha, 50% para o Estado do Espírito Santo, 50% para Vila Velha. Interessante, né? Isso vem de uma vontade do legislador, tá? Vontade da lei, desculpa, gente, vontade da lei, não do legislador, pelo amor de Deus. O legislador é quem fez, é uma vontade da lei, tá? Uma interpretação da vontade da lei. Professor, o artigo 158, inciso 3, é que fala sobre isso lá na CF. Vamos abrir o 158, inciso 3, meus queridos alunos. Esquece essa coisa de vontade do legislador, é sempre vontade da lei. Professor, às vezes batendo papo aqui com vocês, fala termos,
não técnicos. 158, inciso 3. Olha lá o que ele fala pra gente, da CF, tá, gente? Pertencem aos municípios. 3. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Interessante, né? Professora, será que existe alguém que tem isenção para pagamento do IPVA? Sim, isenção. Lembra que isenção é diferente de imunidade. A imunidade ela está prevista na Constituição Federal. Lembra que nós estudamos as limitações ao poder de tributar? Elas são divididas em princípios tributários e imunidades tributárias. São garantias do contribuinte, direitos fundamentais, cláusulas pétreas. Nós falávamos isso em Direito Tributário 1, tudo bem? Nós temos situações de isenções ao pagamento do IPVA e temos situações de imunidade ao pagamento do IPVA. Isenção, por exemplo, gente, o transporte público. O transporte público não paga IPVA. Nós temos outras situações também. Eu trouxe só um caso para vocês. Imunidade, professora. Bom, a imunidade você vai encontrar na Constituição Federal, tudo bem? Por exemplo, os templos de qualquer culto não pagam nenhum tipo de imposto e, portanto, não vão pagar IPVA, desde que em veículos para os seus fins, né? Para os fins a que se destina o templo de qualquer culto, tudo bem? Instituição de educação. Então, basta você acessar o artigo 150, inciso 6, alíneas A, B e C da Constituição Federal para vocês terem acesso aí às imunidades, tudo bem? Professora, e taxa de licenciamento, é permitido o pagamento? Não, não é permitido a cobrança de taxa de licenciamento, tá, gente? Nem taxa e nem impostos pela utilização do veículo. Geralmente, professora, eu pago, dá uma olhada lá quando você for pagar, tirar sua DUA lá no Detran, tá? Geralmente o Estado cobra isso da gente absurdamente, mas o valor é tão ínfimo que as pessoas não judicializam, né? E você imagina quanto que o ente público não arrecada de cada um pouquinho, né? A professora fez uma questão, deixou uma questão de concurso público da Defensoria Pública Estadual, de uma Defensoria Pública Estadual para vocês, tá bom? Façam essa questão, eu adaptei ela como verdadeira ou falsa, tá? A professora está à disposição de vocês para eventuais dúvidas, meus queridos alunos. Lembrando que há uma atividade avaliativa do segundo bimestre para vocês postados no portal, tudo bem? Um super beijo, meus amores, saudade de vocês, viu? Tô à disposição.